Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Alguém lembra qual é o texto que nós iremos estudar nessa noite? Os irmãos estão bem afinados, né? Romanos 12, versículos quais? Muito bem, né? Que bom que a igreja está atenta, né? Acompanhando devidamente o estudo da palavra de Deus aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Terminamos na semana passada o capítulo 11, né? Aqueles 3 capítulos que nós estudamos, o 9, o 10 e o 11, né? Simples, né? Fácil, né? Pois é, mas agora, graças a Deus, passamos ali por esses 3 capítulos, foi uma bênção para nossas vidas, e agora estamos aqui diante do capítulo 12, que diz assim, versículos 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Podeis aceitar. Meus amados irmãos, para entendermos melhor aqui esses versículos, é importante olharmos um pouquinho e lembrarmos um pouco daquilo que nós estudamos até aqui, de forma bem sintetizada. Vimos os capítulos de 1 ao 8, que o apóstolo Paulo ele se deteve em questões teológicas, a respeito, né, mostrando aquilo que Deus ele fez por nós, por meio do seu Filho amado e santo Jesus Cristo. Ele mostrou ali os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nos foi apresentado a condição em que o homem, a humanidade se encontra. E nesse momento, a maneira como Deus, o que Ele fez para mudar a nossa realidade. Meus amados irmãos, os capítulos que nós vimos anteriormente, eles são categóricos em mostrar a situação de incapacidade humana de fazer alguma coisa de si mesmo para poder mudar a sua triste realidade diante de Deus. Vimos que por meio da religião nós não conseguimos mudar a nossa condição de condenados, perdidos. Por meio das boas obras não conseguimos mudar a nossa triste realidade de perdidos. Por meio da retidão moral ou ética não conseguimos alcançar o padrão que Deus exige de nós. Mas diz ali os capítulos que nós lemos anteriormente, vimos que o que Deus fez para promover em nós a nossa justificação. Nós vimos que a palavra justificação é um termo jurídico, onde Deus ele se utiliza desse termo, era muito comum nos tribunais, onde o juiz ele declarava a absolvição de alguém, declarava inocente. Então, por meio de Cristo Jesus, Deus fez a mesma coisa conosco. Deus nos declara justificado, inocente. Deus anulou a nossa culpa por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, antes dessa obra que Cristo realizou, Deus já havia dado um veredito em relação à humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz: tanto judeus como gregos ou gentios estão debaixo do pecado. Em Romanos 3, 23 diz, outro veredito de Deus: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja que diante dessa situação nos é apresentado a graça e a misericórdia de Deus em favor de todos os pecadores. Meus amados, nos capítulos 9 ao 11, nós somos informados da situação atual e futura de Israel. Nós vimos exatamente isso. Mas quando nós olhamos, vimos aqui nos versículos finais do capítulo 11, mostra a bondade e a misericórdia de Deus quando o Senhor declara, quando a palavra de Deus declara aqui no capítulo 11, versículos 30 e 31, que diz assim: porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também agora
foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então vemos que aqui Deus, Ele apresenta a sua graça e a sua misericórdia para com todos, tanto para com os gentios, como também para com os judeus. Porque o apóstolo Paulo, ele conclui o capítulo 11, podemos assim dizer, antes do hino de adoração, dizendo o seguinte, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então nós podemos sintetizar os capítulos de 1 ao 12, dizendo o seguinte, que nos é apresentado a bondade, a graça, a misericórdia do Deus Santo, que nos justifica e salva por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Meus amados, mas agora a partir do capítulo 12, o texto nos mostra que justificação ou salvação pela graça tem suas implicações práticas. Os capítulos de 1 ao 12, o apóstolo Paulo, ele centralizou tudo na maneira como Deus agiu em favor da humanidade. Mas agora ele entra agora no capítulo 12, depois que ele apresentou o que Deus fez para nos justificar, ele vai nos apresentar esse Deus que nos justifica e que essa justificação, essa salvação por meio da graça, ela tem suas implicações práticas nas nossas vidas. Meus amados, pensando nas implicações práticas dos justificados pela fé, eu quero compartilhar esse texto pensando no tema consagração. Vejamos as implicações práticas daqueles que são justificados, pensando nesse tema consagração, que exatamente, eu posso dizer que é exatamente o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nos versículos 1 e 2. Vejamos. Observamos quando o apóstolo Paulo, ele começa aqui o capítulo 12, ele começa com a palavra rogo-vos, pois, irmãos, com essa frase, né? Rogo-vos, pois, irmãos. Meus amados irmãos, a palavra rogo-vos, é interessante que ela é uma palavra de exortação, ela é uma palavra de encorajamento, é uma palavra usada no grego para encorajar soldados que estavam indo para uma guerra. Então o apóstolo Paulo, ele utiliza essa mesma palavra com a mesma intensidade para exortar os salvos pela graça de Cristo diante dos desafios de se viver a vida cristã autêntica nesse mundo. Ele usa essa mesma expressão que era usada para os soldados no momento que eles estavam indo para a guerra. Veja que os crentes, eles são encorajados com a mesma intensidade de um soldado. E ele diz, pois, e rogo-vos, pois, irmãos, pois, diante de tudo que já for ensinado, diante de tudo aquilo que ele já havia ensinado anteriormente, agora os crentes, eles estão sendo encorajados de forma semelhante a um soldado, antes de ir para a guerra, para que eles vivam os desafios que podem vir ao nosso encontro com a postura correta como servos e servas de Jesus Cristo diante deste mundo. Ele fala que nós somos o melhor, nós somos aqui encorajados. Ele diz, rogo-vos, a palavra de encorajamento, pois, irmãos, ou seja, diante de tudo que já foi ensinado, pela compaixão de Deus. Veja que quando Paulo ele fala rogo-vos, ele se utiliza da sua própria credencial de apóstolo. Mas quando ele pensa no objeto de encorajamento, ele se volta para quê? Ele se volta para a centralidade da compaixão de Deus. Meus amados irmãos, o que deve motivar os crentes ao encorajamento de considerar o que será ensinado a partir daqui é a compaixão de Deus. O que deve nos motivar a considerar os ensinamentos da palavra de Deus é a compaixão de Deus. Mas a questão é, em que consiste a compaixão de Deus? A qual o Espírito Santo de Deus inspira o apóstolo Paulo a enfatizar como objeto motivador e encorajador dos crentes. Meus amados irmãos, a compaixão de Deus consiste em tudo que o apóstolo falou até aqui, em tudo que nos foi ensinado.
olharmos para o cenário em que a humanidade se encontrava quando essa compaixão se manifestou a nós. Veja o cenário humano, no capítulo 1. Essa compaixão, ela se manifesta exatamente diante de um cenário de perversão moral e espiritual em que os gentios estavam vivendo. Capítulo 1, versículos de 18 ao 32. Quando nós também continuamos a olhar a palavra de Deus, onde primeiramente nós vimos que os gentios estavam numa situação de total depravação, os gentios estavam perdidos e impossibilitados de fazer alguma coisa de si mesmo para mudar a sua realidade. Mas também, o segundo fato, onde Deus manifesta essa sua compaixão, é no cenário judaico. Vemos que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele se volta para os judeus falando o seguinte, que os judeus eles condenavam as atitudes dos gentios. Eles tinham a lei de Deus e eles condenavam os gentios, mas só que ali ele fala que os judeus também, da mesma forma, praticavam os mesmos delitos e pecados que os gentios estavam praticando. Então, nessa situação, ali nos é apresentado que os judeus também estavam impossibilitados, mesmo sendo o povo da aliança, mesmo sendo o povo do qual Deus manifestou a sua palavra, aquele povo, ele também estava perdido, porque estavam debaixo do pecado. Meus amados irmãos, no capítulo 3, versículo 20, mostra que com a lei as coisas se complicaram. O padrão do Deus Santo foi apresentado aos judeus e o pecado ficou exposto. A lei expõe a condição de pecado em que as pessoas se encontravam. Os judeus então também estavam perdidos. Judeu e gentio é uma maneira bíblica de se referir a toda a humanidade. Então, diante disso, tanto judeu quanto gentio, todos estão debaixo do pecado, conforme Romanos 3, versículo 9 e o 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante de tal declaração de Deus, nos mostra que todos estão perdidos e impossibilitados de mudar a sua situação através dos seus esforços humanos. Ninguém, jamais, poderia mudar a sua realidade diante de Deus. Ninguém jamais poderia se livrar das consequências do pecado. Ninguém jamais poderia nem consegue se livrar de Satanás e da morte eterna. Isso é do inferno, do lago de fogo, por meio dos seus próprios esforços. Então é nesse cenário de total afastamento de Deus, é nesse cenário de total impossibilidade do homem fazer alguma coisa de si mesmo para mudar a sua realidade e ser aceito por Deus, onde Deus manifesta a sua compaixão. Meus queridos, a compaixão de Deus, ela foi revelada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus sofreu e morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos 8, versículo 3 diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem como nós, através da sua encarnação, através da sua carne, isto é, seu corpo, condenou o pecado na carne, isto é, Cristo se identificou conosco, tornando-se homem para vencer o pecado por nós. Jesus Cristo venceu o pecado por nós. Isso é manifestação da compaixão de Deus. Romanos 5:8 mostra que a morte de Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para conosco. Romanos 8:1 mostra que, estando nós agora em Cristo, não há mais nenhuma condenação contra nós. Isso é o que? Isso é a manifestação. Isto é a manifestação da compaixão de Deus. Então vejam, meus amados irmãos e irmãs, agora em Cristo Jesus somos justificados por Deus. Há um veredito divino que nos absolve de toda a culpa do pecado. Deus nos declarou inocentes por meio da fé em Jesus Cristo, tão somente e unicamente na cruz. Jesus Cristo venceu Satanás, a morte e o pecado. Romanos 8:31 diz que o que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos torna mais do que vencedores. Meus amados, então veja que a compaixão de Deus é
prática na obra que Jesus Cristo realizou por nós. A compaixão de Deus, a qual Paulo utiliza aqui como objeto do nosso encorajamento, ela foi demonstrada a nós de forma prática na obra que Jesus Cristo realizou por nós. Meus amados irmãos, a compaixão de Deus, ela nos é apresentada no Evangelho, por meio do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 17. Então veja que o objeto que deve nos motivar a admitir o encorajamento, a viver o que o texto vai nos ensinar a partir daqui, é o que Deus fez por nós por meio da cruz de Cristo Jesus. Você agora será encorajado a viver uma vida conforme o que o texto vai nos ensinar. E a razão por que você deve aceitar esse encorajamento é a compaixão de Deus por você. É o que Deus fez por você. É o que Deus fez por mim. O que Deus fez por você, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por nós. Não consiste em teoria, consiste em algo prático. Deus deu seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. Meus amados irmãos, mas afinal, quais as implicações práticas daqueles que foram alcançados agora pela compaixão de Deus? Quais devem ser, ou melhor, qual a implicação prática daqueles que foram alcançados pela compaixão de Deus? A implicação prática agora é consagração. Em que consiste na prática a nossa consagração? Meus amados, primeiro, a nossa consagração, ela consiste em que o nosso corpo deve ser oferecido a Deus para a sua glória. Veja aqui no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o objeto do encorajamento. Olha o que deve te motivar agora a viver essa vida prática de consagração. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eis o grande desafio do povo de Deus. Meus amados irmãos, aqui o texto diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, antes do sacrifício de Jesus, o que acontecia? Os sacrifícios, ou melhor, os animais eram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Os animais eram consagrados de forma integral. O animal precisava ser perfeito, sem mancha, sem nenhuma deformidade, ele não podia ser doente. Esse animal era consagrado ao Senhor em sua totalidade. Onde ele era sacrificado, sua vida era dedicada ao Senhor. Aqui o texto nos diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Assim como aquele animal era oferecido a Deus, porém, o animal apontava para o sacrifício de Cristo. O animal era consagrado ao Senhor, ofertado ao Senhor, e ali ele morria. Mas agora o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo o Senhor quer em sacrifício vivo. Ou seja, Deus quer o nosso corpo em sua totalidade. Deus quer a nossa consagração de vida. E essa consagração de vida consiste em oferecer o nosso corpo para a glória de Deus. Oh, meus amados irmãos e irmãs, veja que diante da compaixão de Deus, diante da compaixão que Deus tem por nós, agora somos encorajados a ofertar o nosso corpo como que já foi, aquele corpo que já foi purificado pelo sacrifício de Jesus. Agora nós somos chamados, desafiados para oferecer, para ofertar, consagrar o nosso corpo em sacrifício santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não quer mais, Deus não precisa mais de nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito por nós. Mas Deus está falando, ele fala na sua palavra que agora o nosso corpo, assim como o corpo do animal, ele era consagrado no todo, oferecido, o nosso corpo também deve ser todo, de forma integral, consagrado, oferecido ao Senhor. Não para
ser sacrificado, porque o sacrifício perfeito já foi feito por nós. Agora Deus quer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, porque o nosso corpo hoje ele já foi purificado pelo sangue de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, mas quando vejo pessoas dizendo que o que Deus quer é meramente o coração, isso me leva a entender que essa pessoa não entendeu a completude da obra de Cristo e suas implicações, meus amados irmãos. Precisamos entender que o nosso corpo agora precisa ser consagrado ao Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Um corpo consagrado ao Senhor implica em viver uma vida para a glória de Deus. Irmãos, eu não entendo como um servo de Deus ou uma serva de Deus expõe o seu corpo à sensualidade pública. Ultimamente, a moda tem sido crentes fazem as selfies, às vezes, de forma imoral. Minhas irmãs e meus irmãos, atentem para as suas vestimentas na hora que vocês fizerem as suas selfies. Aquilo que você vai postar na internet, lembre que o seu corpo deve ser oferecido como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E nós devemos aceitar isso por causa da compaixão de Deus. Amém. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Lembre-se disso. Seu corpo deve ser consagrado ao Senhor. O meu corpo deve ser consagrado ao meu Deus, meus irmãos. Como que um servo ou uma serva de Deus tira fotos sensuais e expõe na internet? Eu não entendo. Esse crente não entendeu o que é a compaixão de Deus. Esse crente não entendeu o que é o sacrifício de Cristo. O seu corpo agora, veja meu irmão, o que a palavra de Deus diz, que Deus ele quer sim, é o nosso corpo em sacrifício santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus amados irmãos, em Romanos 6,19 mostra que no passado os nossos corpos, com os nossos membros, com todos os nossos membros, o que acontecia com eles? Eles eram instrumento da prática do pecado. E fazemos isso com dedicação. Lá em Romanos 6,19 diz que nós usávamos os nossos membros, o nosso corpo, para o pecado e nos dedicávamos no pecado. Agora, meus irmãos, em Cristo Jesus, precisamos inverter as coisas. A dedicação que outrora houve nos nossos corpos para o pecado, agora deve haver dedicação com motivação diferente para o serviço, a consagração a Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Veja, às vezes eu não entendo, porque homens de Deus, pastores, servos e servas de Deus, igreja de forma geral, às vezes eu não entendo porque a admissão da imoralidade dentro da igreja. Eu não entendo porque às vezes a sensualidade dentro da igreja. Meus amados irmãos, esse sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, não consiste em estar aqui na igreja, não. É na sua rua, no dia a dia. É o vosso culto com entendimento. É o seu corpo oferecido a Deus. Nossos corpos, eles podem ser instrumentos para a glória de Deus ou instrumentos para o prazer do diabo. É através do corpo que a humanidade tem se alimentado do pecado. E nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. É através, meus amados, do nosso corpo. Mas aqui o texto diz que o nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor. A nossa vida é uma vida de consagração a Deus. Precisa, meus amados irmãos. A maneira como usamos o nosso corpo reflete a dimensão da nossa devoção a Deus ou não. A maneira como você usa o seu corpo no seu dia a dia, isso vai demonstrar a sua devoção a Deus. Quando alguém olhar uma foto sua na internet, você tira uma selfie, dependendo da maneira, isso vai refletir sim. O que não tem nada a ver com a minha vida espiritual com a minha vida particular. Não existe vida particular e vida espiritual. A vida particular, ela é norteada pela vida espiritual, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo.
É a palavra de Deus que nos ensina, meus irmãos. Não é uma ideia da minha cabeça, meus irmãos. Veja que aqui a Bíblia está pedindo para que nós apresentemos o nosso corpo ao Senhor. Não está pedindo só para que a gente ofereça uma oferta, um dízimo ou qualquer outra coisa. Não diz que é o nosso corpo. É uma consagração de vida, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Consagração consiste primeiramente em nosso corpo para a glória de Deus. É importante entender isso. Segundo, consagração implica em não se permitir ser conduzido pelos moldes do mundo. Segundo, consagração implica em não se permitir ser conduzido pelos moldes do mundo. Veja o que diz aqui no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Veja aqui o que é que diz o texto, né? E não vos conformeis com este mundo. Meus amados irmãos e irmãs, os crentes romanos, eles sabiam perfeitamente que o mundo é um ambiente de ação de Satanás, onde Satanás busca promover por meio de levar o homem a viver em constante rebelião contra Deus, contra o seu Criador. É no mundo onde Satanás atua. A sua rebelião contra Deus está aí no mundo aí, ele se levanta. Nós sabemos que homens e mulheres sem o temor de Deus têm se levantado e dito que você é livre e deve viver como entender. Afinal, o corpo é seu, a liberdade é sua, e dela, da sua vida, você faz o que quiser. Diz exatamente isso por aí. Vemos que há um movimento no mundo para desconstruir a verdade sobre a realidade do Deus Santo. Há um movimento para desconstruir os princípios e valores morais e éticos estabelecidos por Deus para a humanidade. Onde quer levar a humanidade a viver uma vida sem Deus. E nós estamos vendo o que está acontecendo com essa humanidade. É a humanidade mais infeliz de toda a história. É a humanidade mais depressiva de toda a história. É a humanidade mais ansiosa de toda a história. A geração mais ansiosa de toda a história. Dizem que é a humanidade mais suicida de toda a história. Por que será que isso está acontecendo? Por que será, meus amados irmãos e irmãs? Então veja que agora nós que consagramos, ou melhor, nós somos chamados para consagrar as nossas vidas a Deus. E a base motivadora para a nossa consagração de vida a Deus é a compaixão de Deus. É a compaixão de Deus. Nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Nós não podemos agora também, nós não podemos permitir ser conduzido pelos moldes do mundo. Meus amados irmãos e irmãs, não podemos nos moldar com os padrões deste mundo. A nossa conduta não deve ser em conformidade com o que o mundo diz, mas em conformidade com o que Deus nos ensina na sua palavra. E não nos conformeis com este mundo, diz as Escrituras Sagradas. Você tem consagrado a sua vida a Deus? Meus amados irmãos e irmãs, tem muitos crentes na igreja que não tem vida consagrada a Deus, não. É crente, fala, né? Salvo, estou salvo, que a Bíblia fala assim, assim, assim. Mas quando fala em consagração de vida, tem muita gente que não quer, não. Muita gente até diz, olha, Deus sabe do meu compromisso com Ele. Alguns é por não ter o testemunho, aí quando é apertado, falado, meu irmão, minha irmã, olha a sua vida, meu irmão. Olha, meu irmão, sua vida, a maneira como está vivendo. Não condiz com as Escrituras. Não, pastor, mas só Deus sabe o que está no meu coração. Ó, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo diz lá em Mateus, ele diz que nós somos sal dessa terra e luz deste mundo. E a nossa vida, ele diz exatamente que a nossa vida aqui neste mundo tem uma finalidade. A nossa vida é testemunhar de Cristo desse mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras. Ali está falando de que testemunho cristão neste mundo, para que as pessoas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos andar segundo os padrões deste mundo, mas diz a palavra, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Veja que anteriormente o apóstolo
apóstolo Paulo, ele diz que o apresentar o nosso corpo a Deus é sacrifício vivo, santo e agradável, consiste no nosso culto racional. Ou seja, o serviço a Deus com entendimento, com compreensão. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele fala do uso das faculdades mentais. Você consagre-se a Deus por meio do entendimento daquilo que você entende da compaixão de Deus. Só quem vai consagrar a vida a Deus é quem entende que Deus fez por ele. Não há como alguém consagrar a vida ao Senhor sem entender a compaixão de Deus. Não tem como, meus amados irmãos e irmãs. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre o culto com entendimento, o culto racional. Mas agora ele fala que o que nós devemos nos transformar. É importante entender que o texto não está falando para nós transformarmos o mundo, não. Aqui o texto está falando para que cada um de nós promova a autotransformação. Essa autotransformação, ela é motivada, ela é realizada em nós por meio do nosso entendimento na compaixão de Deus, naquilo que Deus fez por nós. Não podemos nos moldar ao mundo, mas nós devemos nos transformar. Nós devemos nos transformar, como diz aqui o texto. Veja, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje o crente ele tem o entendimento da palavra de Deus, a palavra que promoveu em nós a transformação, a palavra que promoveu em nós a salvação, a libertação. Aqui o texto não está falando de transformar o mundo, mas que devemos nos transformar, mudar a nossa conduta em relação à conduta do mundo. Muitos crentes estão sendo conduzidos pelo mundo, pelos padrões do mundo. Essa é uma triste realidade, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. E isso, meus irmãos, leva uma igreja a se tornar uma igreja fraca, apática. Crentes hoje, hoje aquela dificuldade de se identificar um crente. Às vezes as pessoas sabem que é crente porque diz que congrega em alguma igreja. Hoje aquele brilho de Cristo em muitos já não existe. Algumas pessoas têm dificuldade de ouvir pessoas até falar assim: olha, tal pessoa diz que é crente, mas ela não tem nada diferente com as outras pessoas. Ela se veste, ele se veste igualzinho ao mundo. Ele anda igualzinho como o mundo age. A boca dele fala mentira como as pessoas do mundo falam. Eles assistem programas imorais assim como o mundo assiste. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, somos desafiados a desconsiderar os padrões pecaminosos do mundo e estabelecemos um padrão de conduta conforme a compaixão de Deus. Amém. Somos chamados, meus irmãos, a viver uma vida de consagração ao Senhor. Amém. Recordo-me, há muitos anos atrás, um jovem pregou numa igreja. E eu lembro, eu já contei isso aqui para vocês. E aquele jovem pregou, e naquele dia, aquele jovem pregou uma mensagem de exortação à igreja, muito jovem. Aquele rapaz era solteiro, eu lembro dele perfeitamente. E ele pregou, um dia de domingo, a igreja estava cheia, lá onde ele estava pregando, e tinha alguns visitantes. E eu me recordo de um homem que tinha na cidade, e esse homem, ele não era crente, e ele vivia uma vida desregrada, moralmente falando, desregrada. Mas aí o que acontece? Ele viu aquele jovem pregando, terminou o culto, esse homem foi para casa. No outro dia eu presenciei esse homem se dirigindo a esse jovem da seguinte forma: ontem eu estava na igreja e eu ouvi você pregando. Muito bem, você pode falar aquilo que você falou, mas tem muitas pessoas que não podem falar o que você falou. Você tem vida para falar o que você falou. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que a vida daquele jovem, eu conheço, era uma vida consagrada a Deus. E o que tem nos tornado, o que tem deixado muitos crentes fracos, apáticos, é a falta de consagração ao Senhor, essa falta de entendimento que o nosso corpo deve ser oferecido, consagrado ao nosso Deus. Essa falta de entendimento, meus irmãos, de que o nosso corpo é para a glória de Deus. O que tem deixado muitos crentes fracos é o fato de se deixar moldar pelos padrões do mundo. A Bíblia fala que
Oh, meus queridos, o texto mostra que essa consagração ao Senhor, que consiste no nosso corpo para a glória de Deus, que consiste em não permitir ser conduzido pelos modos ou padrão deste mundo, essa consagração tem um objetivo. Qual é o objetivo? Aqui o texto fala, para quê? Isso aqui, esse para quê, indica objetivo, finalidade, propósito, né? Então, qual o propósito da nossa consagração? Qual o objetivo da nossa consagração? Relacionamento saudável com Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É impossível alguém viver este relacionamento saudável com Deus sem que haja uma consagração de vida a Deus. Não há como, meus amados irmãos. A pessoa só poderá vivenciar esse relacionamento saudável, só poderá experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus quando ele entende que o seu corpo é para a glória de Deus, quando ele consagra o seu corpo para a glória de Deus, quando ele não se permite ser conduzido pelo padrão, pelos moldes do mundo. É aí a finalidade, é aí onde entra a finalidade de se viver essa vida de consagração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas têm perguntado qual é a vontade de Deus em relação a muitas e muitas questões. Consagre-se ao Senhor, busque ao Senhor, e você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Às vezes buscamos em pessoas, eu quero que você me fale qual é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes, sem conhecer qual o grau de consagração, como é que essa pessoa tem consagrado a sua vida ou não, o Senhor, deve ser isso, aquilo, outro, não. É claro que a Bíblia vai nos dar diretrizes, vai nos ensinar qual é a vontade de Deus. Mas ela fala aqui de uma experiência pessoal com Deus que você pode experimentar. Consagração a Deus, consagrar a vida ao Senhor, ela terá como finalidade, esse relacionamento saudável com Deus. Você terá experiências pessoais com Deus, da sua boa, perfeita, da sua boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, mas qual tem sido a nossa atitude nesses dias? Qual tem sido a atitude da Igreja de Cristo no pleno século 21? Será que temos verdadeiramente considerado o apelo aqui da palavra do Senhor? Será que temos considerado a compaixão de Deus? Essa compaixão de Deus que foi demonstrada de forma prática, ela agora também requer de nós atitudes práticas daqueles que foram alcançados pela compaixão de Deus. E essa atitude prática, essas implicações práticas que Deus requer de nós, consiste na vida de consagração ao Senhor. E essa vida de consagração, ela consiste no nosso corpo, primeiro no nosso corpo para a glória de Deus. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Enquanto você não entender isso, enquanto eu não entender isso, eu usarei meu corpo de diversas maneiras aí, de qualquer forma, achando que para Deus tá bom, o que importa, eu sou salvo pela graça. E pronto. Cuidado, não é? No falso entendimento sobre a graça de Deus. Cuidado. Ser salvo pela graça implica numa vida de consagração, uma vida de responsabilidade para com Deus. Então precisamos entender que a vida de consagração, assim como a compaixão de Deus, ela teve suas implicações práticas. Foi a atitude de Deus para conosco, no fato de que Deus enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. Assim também, agora, aqueles que foram alcançados por Deus, essa vida agora consiste em implicações também práticas, numa vida de consagração ao Senhor. E essa vida de consagração aqui, conforme o texto, ela consiste, podemos dizer assim, em duas implicações. Primeiro,
no nosso corpo para a glória de Deus. E segundo, não permitindo ser conduzido pelos moldes deste mundo. Uma vida de consagração tem como finalidade um relacionamento saudável com Deus. É através da vida de consagração ao Senhor, vivendo conforme a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, você poderá sim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu tenho orado para que a igreja de Cristo seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu tenho orado e pedido a Deus, Deus me ajude para que eu seja uma pessoa cheia do seu Espírito Santo. Eu tenho orado para que Deus promova avivamento na minha vida. E tenho orado para que Deus promova avivamento na vida da sua igreja. A igreja de Cristo não pode continuar apática. O povo de Deus precisa, meus irmãos e irmãs em Cristo, avançar neste mundo de trevas. Fomos alcançados pela compaixão de Deus. Precisamos viver essa vida de consagração para que o Espírito Santo de Deus tenha mais e mais espaço na nossa vida, para que Ele possa nos encher, nos tornar plenos. Amém. Amém. Homens e mulheres de Deus que sejam respeitados pela sociedade por causa da sua conduta, por causa da sua vida com Deus. Homens e mulheres de Deus que pessoas possam procurá-los e falar que precisa do Deus, desse Deus do qual você serve. Eu acho louvável quando alguém olha para alguém e diz: olha aquela pessoa ali, parece crente. Olha aquele ali, aquele é um crente. Quando alguém chega num lugar e as pessoas conseguem, chega assim, tem crentes que chegam num determinado local e pessoas chegam diretamente e falam para aquela pessoa: olha, você é crente, né? Para concluir, recordo-me de uma menina, isso lá em Santa Cruz Cabral. Tinha um jovem lá na loja e chegaram duas meninas, duas crianças. Aparentemente, eu acho que deveria ter uns 8 anos mais ou menos, a outra 10 anos. E a menorzinha chegou para o rapaz que estava ali na loja e falou o seguinte: você é crente, não é? Aí o rapaz olhou para ela, sorriu e disse, e eu de olho, observando, não é? E disse: como você sabe? Aí ela disse: está escrito na sua testa. E eu ali olhando, né? Daqui a pouco eu vi o rapaz dar uma voltinha assim na loja, né? E tinha um espelho grande lá no fundo da loja. Aí eu vi o rapaz, deu uma disfarçadinha assim, aí foi lá e ficou olhando, né? Isso foi verídico. Sou testemunha ocular. Certamente aquela vida era a vida daquele jovem. Era uma vida consagrada ao Senhor. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós precisamos, irmãos, parecer com Cristo Jesus. Amém. Nenhum de nós jamais poderemos ser Cristo. Entenda isso. Não. Mas o nosso desafio é sermos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Século XXI, essa geração de servos e servas de Deus precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Que Deus nos ajude a viver essa vida. Cristo já realizou tudo por nós. Agora é possível você viver uma vida consagrada ao Senhor, porque Cristo já desfez com as obras de Satanás. Amém. Aquilo que era impossível a nós, Cristo venceu por nós. Romanos capítulo 8 diz que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Por causa de Cristo agora nós somos mais do que vencedores. Então agora nós podemos viver uma vida consagrada a Deus. Amém. Porque Cristo nos possibilita viver essa vida de consagração. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. E ajude a sua igreja a viver com intensidade a vida cristã. Amém. Que é o grande desafio deste século XXI. Deus abençoe a todos. Oração em silêncio, e estaremos assim encerrando o culto nessa noite. Amém.